Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Pergunte ao Igor. Tecnologia a seu favor. Fico muito contente com a tua presença aqui no nosso canal. E como você já sabe, o assunto desse vídeo é como criar um pendrive bootável com vários sistemas operacionais para você instalar no seu computador, no computador dos clientes. Você está vendo aí o famosíssimo Ventoy, uma excelente ferramenta que não vai ser usada nesse tutorial, pode ficar tranquilo, tá? Se você já sabe o que precisa saber sobre Ventoy, pode continuar no vídeo, porque aqui a gente vai só explicar o porquê que nós não vamos usar o Ventoy e vamos seguir para a ferramenta deste vídeo, motivo, né, desse tutorial completo, beleza? O Ventoy, pessoal, é muito bom de você tirar e colocar arquivos .iso de dentro dele. Você pode testar, né? Inclusive a integridade dos arquivos. Tem muitas vantagens. O problema do Ventoy é que em computadores mais modernos você precisa se entender com a configuração da placa-mãe, especialmente nas questões envolvendo Secure Boot e o EFI, para inicializar especialmente o Windows pelo Ventoy, tá? Então, é claro, fazendo uma instalação via o EFI, tá? Eu não vou detalhar muito para não ficar muito complexo, mas enfim, você precisa alterar as configurações da placa-mãe para conseguir inicializar o Windows pelo Ventoy. E depois, é claro, precisa colocar as configurações nos seus devidos lugares, né? Isso pode não ser tão prático e desejável, por isso que nós vamos usar nesse vídeo o WinSetupFrom, tá? Você consegue baixar ele desse site, que não é o site oficial até onde eu sei, porque eu sempre baixei de um outro site que é o winsetupfromusb.com. Esse é o .org, mas tá ok baixar desse site aqui também. Eu já testei, já baixei, já verifiquei no vírus total, tá jóia, tá? Então, como é que você vai baixar? Você vai vir aqui no Google e vai digitar WinSetupFromUSB tudo junto, tá vendo? E tem que ser no Google mesmo, porque em outros sites de pesquisa os primeiros resultados não são esses dois sites, né? O .org estava aberto ali, você viu. Você vê que o .com, que seria o original, né, ou melhor, o oficial, ele está com um probleminha, tá vendo? Você acessa e volta, ele abre, você pede para fazer o download aqui, ele fica rodando aqui dentro e não baixa nada, beleza? Então, você pode baixar por aqui, ou se você não sentir segurança, né, sabendo que não é exatamente um site oficial, você pode vir aqui no Google e desce. Acredito eu que ainda na primeira página você pode baixar desse site aqui que é o Major Geeks, tá? É um site muito seguro e muito antigo, né? Tradicional de downloads, tá? É essa versão mesmo, 1.10. Tá baixando, tá vendo? Nosso tutorial já começou, tá? Então, se você gosta de anotar, pode começar a anotar aí, mas não tem grandes mistérios. Baixou. Executou. Você pode colocar em qualquer pasta aqui, não precisa criar uma subpasta, porque ele mesmo já vai criar. Vou colocar em D2 beleza? Tá vendo? Botei D2 barra e mandei extrair. Ele já vai criar uma pasta com a ferramenta, tá? Aliás, eu uso essa ferramenta já tem um bom tempo, alguns anos, beleza? Tá aqui a pastinha que ele criou, tá vendo? WinSetupFromUSB -1-10, ok? Executou 64 bits, se o teu sistema não for 64 bits, não vai rodar. Aí você roda essa de cima aqui, que é a outra, né? Que é sem ser o x64, beleza? Tranquilo. Ele está aqui. A primeira coisa que você precisa saber e entender é que, diferente do Ventoy, que você consegue usar qualquer tipo de partição e até preferivelmente o NTFS ou exFAT, e ele cria, no caso o Ventoy, cria uma partição separada em FAT
FAT32 para, tipo, simular, né, uma inicialização compatível com o EFI. Aqui, se você não marcar essa primeira caixa aqui, ó, Auto Format It with FBinst, e botar aqui, por exemplo, em NTFS, ele vai falar, olha, Windows com boot via UEFI tem que ser FAT32, então você deixa do jeito que tá. Marcou essa caixa aqui e deixou do jeito que tá, beleza? Aí o que você precisa agora? Você precisa das imagens de disco do Windows, certo? Então você vai marcar aqui a caixa, tá? Pode ficar tranquilo que você não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Você pode fazer uma coisa depois da outra. E ele vai acrescentando ao pendrive, tá? Tirar depois é que é mais complicado um pouquinho. Mas de uma maneira geral é isso. Não é aqui a parte do Windows, é aqui, ó, Windows Vista, tá? 7, 8, 10, beleza. Ó, aí você vai procurar o teu Windows. Eu acho que o meu disco tá aqui, ó, Windows 11, beleza? Uma versão recente que eu baixei. Tá, mas como é que você baixou isso? Eu já vou te mostrar como é que você baixa, tanto do 10 quanto do 11. Só vou deixar ele fazendo isso aqui, enquanto eu vou te mostrando, tá? Tá vendo? Já identificou. Tá falando aqui embaixo que tá pronto para ir, né? Ready to go, beleza? Não precisa marcar mais nada aqui, tá? É só você dar go aqui, ele vai formatar o pendrive, tá? Se você quiser, você pode marcar esse zip aqui, tá? Mais para computadores mais antigos. Mas não faz diferença. Na verdade, não faz diferença. É mais mesmo para computadores mais antigos. Então, fica a teu critério. Dá go aqui. Ele fala que vai formatar, né, a unidade. Você dá sim. Tá? Beleza. Dá sim. Ele começou a formatação. E na sequência ele vai começar a copiar o Windows para dentro do pendrive. Porém, ele não copia o arquivo ISO. Ele copia um arquivo... ele copia os arquivos que estão dentro do arquivo ISO. Tá? É isso. Ele copia a extração desse arquivo ISO. Tudo que está dentro do arquivo ISO ele copia para dentro do pendrive em arquivinhos, né? Digamos assim. E agora a gente vai lá buscar uma versão mais atual do Windows 10, que realmente eu acho que eu não tenho aqui, ou se tenho, não importa muito, beleza? Abri o local errado, calma aí. Estava aqui, né? Então você vai abrir aqui o Google. Pode ser qualquer outra busca nesse caso. Pode ser aqui, ferramenta Windows 10. Poderia ser baixar também, mas a gente usa aqui ferramenta. Observa esse detalhe aqui, tem que ser PTBR, tá? O endereço aqui, tá vendo? Ó, tem que ser PTBR. Não pode ser só PT, não. Se for só PT, não fica legal. Beleza? Aceita os cookies. Beleza. O que você vai fazer aqui é baixar essa ferramenta aqui, criar a mídia de instalação do Windows 10. Baixar agora. Tá vendo? Ele vai baixar o Media Creation Tool 22H2. Você vai executar essa ferramenta da Microsoft. Beleza? Vou até minimizar aqui para ficar mais visível para você. Não ficar tão confuso. Ele está lá copiando, né? O Insetup From está copiando o Windows 11 já para dentro do pendrive, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, já está copiando, tá vendo? Ó. Olha lá. Tudo direitinho, certo? E é bom que você consegue colocar vários Windows nesse pendrive. E todos eles bootáveis não a partir de um arquivo ISO, mas de uma maneira bem parecida como se você tivesse criado o pendrive com essa ferramenta aqui. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Porque com essa ferramenta aqui de instalação do Windows 10,
você consegue criar um pendrive. Você vai criar o pendrive só do Windows 10. Aí você tem que ter um pendrive do Windows 10, um pendrive do Windows 11, né? Um pendrive para outras coisas, né? Outros sistemas. E usando o WinSetup From, você consegue ter o Windows 10, Windows 11, distros Linux, ferramentas de teste, tudo num só pendrive, bem parecido com o que essa ferramenta aqui cria, tá? A ferramenta da própria Microsoft cria, beleza? Então, já sabe, né? Em termos de licença aqui tem que aceitar, né? Senão você não vai a lugar algum. Parece que ele já está terminando ali a cópia dos arquivos, ou até melhor dizendo, né, começando. Beleza. Se ficar muito demorado eu pauso e a gente volta, beleza? Pronto. Primeira opção que ele dá aqui, dependendo do sistema que tiver no teu computador, é te dar a opção de atualizar o computador agora, tá? Mas não é essa opção que a gente vai escolher essa aqui, criar mídia de instalação. Pendrive, DVD, tá? Aqui você vai, de preferência, desmarcar essa opção aqui, especialmente se você for técnico e queira utilizar esse pendrive em computadores de terceiros, né? Você vai desmarcar para você colocar aqui ambas, tá vendo? Isso só para o Windows 10. Para o Windows 11 essa opção ambas não existe, porque não existe o Windows 11 32 bits, tá? Beleza, Windows 10, português do Brasil, você atenta para esse detalhe aqui, ambas, né? Desse jeitinho aqui. Aí ele vai te perguntar o que você quer fazer. Você quer criar uma unidade flash? Não, porque eu não quero ter um pendrive para Windows 10, um pendrive para Windows 11, um pendrive só para distro Linux, sabe? Você quer tudo em um pendrive só, né? E que inicialize sem você precisar ficar alterando tanto as configurações da placa-mãe, né? Vulgo BIOS, né? O pessoal fala a configuração da BIOS, sim, né? Configuração da placa-mãe, beleza. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Tem coisa aqui aparecendo, deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui então, calma aí. Tá, melhorou. Tava uma partezinha cobrindo aqui em cima, beleza. Então você não vai escolher essa opção aqui não, unidade USB flash, né? Você vai escolher essa aqui, ó, arquivo ISO, tá? Lembra que eu peguei o arquivo ISO do Windows 11? Então, agora a gente vai baixar, né, o arquivo ISO original do Windows 10, tá? De novo aqui em documentos, né? Então, vou botar aqui o Windows 10 22 H2, né? É isso aí. Escolheu aqui o nomezinho, o nome não faz muita diferença, se você quiser você bota só o Windows 10, Windows 11 e salva. Beleza. Ele vai baixar isso aqui, vai demorar um pouquinho, tá? Ele está aqui copiando também o arquivo do Windows 11. Você deve ter observado que dá para colocar o Windows 2000, Windows XP nessa primeira opção aqui, né? Tá vendo? Dá sim, dá para ter tudo num pendrive só, tá? Dá para você também selecionar várias opções aqui para ele fazer as coisas em sequência, mas não precisa. Você consegue fazer uma, depois outra, tá? Se eu quisesse colocar aqui no WinSetup From primeiro, né, o Windows aqui e junto já colocar uma distro Linux, ele criaria, né? Ele faria parte do Windows, na sequência, sem parar, ele já faria parte do Linux, na sequência ele já faria parte aqui do Windows XP, por exemplo, né, ou 2003, e terminaria a tarefa com os três sistemas criados, né? E como eu já expliquei, quando essa tarefa aqui terminar, a gente vai iniciar uma nova tarefa repetindo os passos, só que escolhendo a imagem ISO do Windows 10. E ele vai colocar por cima assim, né? No bom sentido.
ele vai acrescentar o pendrive, que já está com o Windows 11, ele vai botar o Windows 10, beleza? Deixa eu pausar aqui e a gente continua quando ele terminar. Voltamos. O processo ainda não foi terminado. Mas se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei que fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube, fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e a instalação do Windows seja popularizada e facilitada. Partilha de repente com aquele teu amigo, né, que teve dificuldade em instalar o Windows 10 ou o Windows 11. E a gente vai colocar também, como vocês estão vendo aqui do lado, ó, esses main test aqui, que eu já baixei, certo? Existem várias versões do main test 86 Plus. Aí você pode escolher aqui o melhor te agrada, né? O que mais te agrada. Vou até dar uma olhada aqui. Main test, ó. Tá aqui main test. Se eu não me engano, é esse aqui, ó, que eu baixei. Esse site aqui, ó, maintest.org, essa aqui mesmo que eu baixei, tá? Que tem duas edições. Ela tem a edição Linux ISO 32 bits e Linux ISO 64 bits, tá? É óbvio que a gente não vai usar o Windows USB Installer porque a gente já está usando um programa para isso. Então a gente vai usar os arquivos ISO mesmo, tá? É só baixar, já bota o nome direitinho desse jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Não sei se está muito claro para você ver. Mas já bota com o nome direitinho, porque na hora de adicionar aqui ao WinSetup from USB, fica mais fácil, porque ele te dá acho que 40 segundos para você trocar esse nome. E aí fica às vezes muito pouco tempo para você corrigir, tirar os sinais e tal. Então, renomear aqui, né? Você clica em cima do arquivo e tecla F2. Você já coloca do jeito que você quiser, diferencia que a gente vai usar isso aqui também, tá? Eu, bem da verdade, estou preparando esse pendrive para mim, tá? Eu vou andar com um pendrive Pergunte ao Igor, com Ventoy, e vou andar também com esse pendrive aqui, tá? É sempre bom, né? Você ter mais de um pendrive, ter drive de DVD, isso aí tá certo mesmo. Vocês estão vendo aí, job done, certo? Quando ele chega nesse ponto, beleza, já está feito. Ele até dá um refresh aqui na tela, zera, né, as informações. Agora você já não precisa mais marcar essa opção aqui de cima, tá? Senão ela vai limpar, né, o Windows 11 que você colocou, né? Não faz sentido, né? Você vai formatar de novo, né? Não faz sentido. Observa que agora está em FAT32 aqui em cima, né? Tá vendo? FAT32, beleza. Agora a gente vai ver aqui, ó, 70%. Enquanto ele está fazendo aquilo ali, vamos adicionar aqui o main test, então, né? Esse main test aqui a gente vai usar o Linux ISO, já que no site lá diz que é um Linux ISO, a gente vai colocar, beleza? Beleza. Eles estão aqui na área de trabalho, né? Cliquei aqui na área de trabalho. Não faz diferença a ordem que você coloca, nesse caso aqui dos distros Linux, digamos assim, porque depois você consegue alterar a ordem lá no menu. Eu também vou ensinar isso nesse vídeo. Mais um motivo para você ficar até o final. Então vamos colocar primeiro a 64. Tá vendo? Ele abre essa janelinha aqui, ele está 45 segundos. Você tem que se virar nos 30 aqui, né? Para mudar tudo, né? Por isso que eu já deixo o nome já do jeitinho que eu quero, porque eu não preciso ficar alterando aqui dentro de 45 segundos. Às vezes é muito pouco tempo. Deu OK aqui. Ele está pronto para ir, né? Ready to go. Beleza. Aí você dá Go aqui. Ele vai acrescentar mais um sistema ao teu pendrive, tá? Reconhecendo os sistemas que já estão no pendrive. Ele não se perde, pode ficar tranquilo. Job done, o arquivo é pequenininho, é 5 MB, né? Vê se não é isso. É 5.91 MB, né? Beleza. Agora a gente vai adicionar o 32 bits, beleza?
mesma coisa, viu? Eu cliquei de novo, repeti o passo, tá vendo? Ele jogou a janelinha, esse é 32, beleza. Dei Go aqui, ele copiou o arquivo. Nesse caso aqui, como o arquivo é pequeno, ele joga o ISO mesmo, se eu não me engano, tá? E acho que até 4 GB, né, por causa do FAT32, ele joga o ISO. Se for maior do que isso, aí ele fragmenta, né, o arquivo, tá? Já deve estar terminando aqui, né? Só dando uma olhada aqui para ver se está gravando direitinho, 86%. Um pouquinho a imagem de disco do Windows vai estar lá na pasta. E a gente vai ter um pendrive com os dois Windows, o 10 e o 11, que são os principais, né? Quando a gente coloca o 8 e o 8.1, como é o caso do pendrive Pergunte ao Igor, é mais para o caso de você precisar recuperar o sistema, sabe? Algum Windows 8 que você quer recuperar para depois você poder atualizar ele ou formatar e pegar a chave, né? Enfim, é mais para isso mesmo. Não é que você vai usar o Windows 8.1 para instalar hoje no computador, salvo alguma exceção muito específica, um computador com uma performance muito fraca, enfim, qualquer outra coisa que seja atípica, né? Qualquer cenário atípico aí, tá? 93%. Você pode colocar distros Linux aqui também, tá? Sem problema nenhum. Só você procurar dentro do computador. Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, sim. É importante mencionar que é legal você usar um pendrive. Vou dar uma olhada aqui. Um pendrive com pelo menos 16, né? Para caber os dois Windows, né? Se bem que a imagem de disco do Windows 11 ele é um pouco menor, porque é só 32 bits, né? Vamos ver isso. Chega aí. Ó. Tá vendo, ó? Ela é só 4,47 GB. Já do Windows 10, como é 32,64, aí ela é um pouco maior, mas um pendrive de 16 já te atende. De 32, melhor ainda, se for USB daquela azulzinha, né? 3.0, show, né? Eu te recomendo você comprar na Calunga, tá? Você vai evitar falsificação. Então, pendrive. Eu sei que muitas vezes a Calunga não é o melhor preço, mas é garantia de que o pendrive é original. Ou então na Pichau. Agora, se você me falar assim, eu quero comprar da Amazon, eu vou te mostrar também como você compra o pendrive da Amazon. Pendrive, beleza? O Pichau aqui, a loja própria, não tem terceiros no meio, tá? Então, tá vendo? Até tem preço bom aqui na própria Calunga, né? 128 GB por R$62, tá vendo? Tem várias opções aqui. USB 3.0, 1.2, né? Não te recomendo o USB 2.0 não, porque você poderia ganhar tempo caso o computador da pessoa também seja USB 3, né? Então tende a ser mais rápido, né? Então procura pegar sempre o USB 3 ao invés de ser o USB 2, beleza? Pichau aqui também tem as suas opções, né? Na Amazon, vou deixar também algum link aí embaixo na descrição. Ele não está reconhecendo aqui porque eu estou numa aba privativa. Pesquisar aqui pendrive. Na Amazon, o que eu te recomendo é o seguinte: você pesquisa por pendrive e aqui no canto esquerdo, ó, você desce. Você vai procurar por vendedor. Ele não reconheceu aqui que eu estou no Brasil, eu acho, né? Mas teria que ser amazon.com.br, o vendedor, tá? Esse é o lance. Deixa eu ver se... Eu não vou botar meu CEP aqui, né? Vai doxar meu CEP pra galera.
mas teria que ser aqui, né? Desse lado esquerdo aqui, amazon.com.br. É mais garantido, né? Que você vai comprar um pendrive original. Ou então você entra no pendrive aqui, ó lá, tá vendo? Esse aqui é um bom exemplo. Apesar de ele ser USB 2, que a gente estava falando ainda há pouco, mas ele é enviado, tá vendo aqui, ó? Enviado por amazon.com.br, vendido por amazon.com.br. A chance é zero de ser falsificação, chance zero, pode comprar tranquilo, entendeu? Apesar de ele ser, né, 2.0, mas é um bom tamanho, tá? A diferença na verdade nem é tanta, né? Não no Windows, mas para instalação de sistema é tranquilo você usar um 2.0 também, tá? Também quebra o galho. Eu vou deixar esse aqui na descrição só a título mesmo de você ver o que eu estou te mostrando e de repente comprar esse aqui ou comprar algum outro que seja enviado por amazon.com.br, vendido por amazon.com.br. Valeu? Então aqui com certeza ele já terminou. Tá um andamento aqui. Vou até pausar para o vídeo não ficar tão longo sem necessidade. Já mostrei algumas coisas aqui que eu queria mostrar para vocês e quando ele terminar eu volto. Bom, enquanto ele está nesse andamento aí, a gente vai abrir aqui o pendrive. Dentro dele vai ter um arquivo chamado menu.lst, tá? Você vai clicar com direito em cima desse arquivo chamado menu.lst e vai editar ou abrir com. Pode ser com bloco de notas mesmo, tá? Desmarca essa opção aqui embaixo. Escolhe aqui bloco de notas. Beleza, dá OK. O que é importante mencionar aqui é o seguinte. A primeira opção é a opção, que é essa aqui, ó, esse bloco aqui primeiro, é a opção que vai ser carregada automaticamente. Ou seja, a partir do momento que você der o boot pelo pendrive, essa opção ela entra sozinha depois de alguns segundos, tá? Mas eu não te recomendo. Eu te recomendo que você coloque um teste de memória como primeira opção, tá? Então, tá vendo? Ó, tem os 64 bits aqui e tem 32 bits, né? Vou até pegar os dois. Eu poderia só pegar esse aqui, ó, tá vendo? Daqui, ó, ficou bem na tela mesmo. Daqui até aqui, ó, tá vendo? Só esse aqui. Venho aqui em editar, né? E dou recortar, né? O bom e velho Ctrl X. E coloco ele aqui, ó, em cima desse primeiro item aqui, que é o Title, Windows NT 6 e tal. Vou botar ele aqui, ó. Não tem problema o espaço aqui não, tá? Um teste de memória tem que ser o primeiro, porque se por acaso você tiver sem teclado, né? Que às vezes acontece algumas coisas assim. Ou se o boot ocorrer, mas você não conseguir controlar o que você quer escolher, você consegue fazer com que o pendrive inicie um teste de memória sem a tua intervenção. E como o teste de memória é uma coisa muito essencial e básica, é desejável que essa seja a opção que entra automaticamente. Então agora eu vou pegar aqui o 32 para eles ficarem juntinhos, né? Senão fica muito desorganizado. Peguei aqui também o 32 bits, tá vendo? Do teste de memória, o main teste. E vou jogar aqui para cima. Você pode botar em primeiro ou em segundo. Eu vou botar em segundo aqui, tá? Você pode botar o 32 bits em primeiro, tá vendo? Ele começa com title e termina com chain loader aqui. São essas as linhas, tá? Isso aqui você não mexe, né? Essa ordem aqui do NT6 e do second part aqui você não mexe, tá? Deixa assim mesmo. Você pode reorganizar tudo aqui quando você quiser, tá? Beleza? Também não altera nada, né? Do que está escrito aqui, que senão você vai estragar, né? A inicialização aqui, ou melhor, né? O menu, na verdade, né? Esse menuzinho a gente também vai gravar para vocês verem, tá certo? Tô dando uma olhada aqui, tá vendo? O timeout, que é a segunda linha aqui, ó, 10 segundos, muito pouco tempo. Bota 30 segundos,
tá? 30 segundos é um bom tempo. 10 segundos é susto, entendeu? Bota 30 segundos no timeout aqui, ou mais, se você quiser botar 45, 60, tanto faz, fica a teu critério. Depois de 30 segundos, vai iniciar isso aqui, ó, entendeu? Depois do timeout aqui de 30 segundos, vai iniciar isso aqui automaticamente, entendeu? Um teste de memória direto, tá? Claro, você precisa ter dado o comando de iniciar pelo pendrive também, né? Eu acho que ele terminou por lá. Aqui a gente pode fechar, né? Veio aqui arquivo, salvar, beleza, fechou. Fechou, fechou. Tá quase terminando. Aí, quando terminar, a gente vai clicar aqui, que você já entendeu, né? É o Windows 10 que a gente vai botar. Vai clicar aqui nos 3 pontinhos e vai escolher a imagem ISO que ele vai criar, que está aqui em documentos, né? Ele ainda não terminou. Eu não pegaria essa aqui ainda. Tá vendo? Ela tá pequena ainda, tá com 122 MB. Deixa ele trabalhar. A gente não deve se meter no processo dele não, entendeu? Tá em 90%. A gente espera ele terminar. Agora, uma ferramenta que eu recomendo muito que você use, ele já está quase terminando aí, é o Ultimate Boot CD, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa aba correta. Vai vir aqui no Google e vai baixar o Ultimate Boot CD, que por sinal no Ventoy, para você ver como existe diferença, ele demora 9 minutos, pouquinho menos de 10 minutos para carregar, tá? Então acho que o BCD já é o bastante, tá? Bota o BCD de Ultimate Boot CD, tá vendo? Esse site aqui mesmo, ultimatecd.com, tá? Vai abrir e vai baixar a versão mais recente, tá? Que por sinal é uma versão que não cabe num CD. A que cabe num CD é a 5.3.8. Essa aqui não cabe num CD, mas claro, cabe no nosso pendrive, tá? E usando o WinSetup From, né? Acho que eu falei o nome errado do negócio. É o WinSetup From USB, isso mesmo. Isso aqui carrega instantâneo. Você clica, eu vou mostrar para vocês, né? Vou aproveitar para colocar, né? Eu já tenho baixado. Onde é que baixa aqui? Tem P2P, tem site, tá vendo? Você vem aqui e você baixa, ó, tá vendo? O ISO. Vou baixar desse primeiro aqui, tá? Tem a situação aqui dos sites, beleza? Você pode baixar por torrent também. Ele diz que não pode ser baixado com segurança porque realmente o Ultimate Boot CD ele tem um monte de coisa dentro, né? Coisa para quebrar a senha do Windows e tal. Mas aí você vem aqui nos 3 pontinhos e bota manter mesmo assim e baixa, tá? São 803 MB. Eu não preciso esperar ele baixar porque eu já tenho o Ultimate Boot CD aqui no meu disco rígido, beleza? Então vamos pegar ele. A gente vai pegar aqui um Linux ISO mesmo, certo? Eu vou buscar aqui a imagem. Tá aqui em sistemas. Pendrive, pergunte ao Igor. Discos. Testes, tá vendo? Aqui a gente trata o Ultimate Boot CD como um teste em BIOS, tá vendo? Você tá vendo um pouco da hierarquia do pendrive, pergunte ao Igor. Beleza. Ultimate Boot CD. Ele com certeza vai me perguntar e eu com certeza vou querer editar esse nome. Tá vendo, ó? Aí você fica enrolado aqui, né? Em 45 segundos, que é tempo suficiente, né? Você consegue tirar os traços, o que você acha que não tem muito a ver. Beleza? Deu OK aqui no nome. Deu Go. Você vai ter o Ultimate Boot CD também no teu pendrive, que é uma ferramenta indispensável, né? Formatação de baixo nível, teste de memória,
teste de vídeo, tem tanta coisa que é até difícil, né, de mencionar. É melhor até mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele costumava colocar o conteúdo aqui, deixa eu ver. No index. É no index, aqui a gente está na página de download. Eu tenho razão. Tá vendo, ó? Tudo que tem lá de BIOS, tem essas ferramentas de CPU para testar o CPU Stress, CPU Burning, tem tudo aqui, tem muita coisa. Disco rígido, Boot Management, que antigamente você precisava, né, gerenciar o boot para discos rígidos que eram maiores do que a própria placa-mãe suportava, né. Eles criaram essas ferramentas aqui que hoje em dia a gente quase não usa mais, né. Recuperação de dados, tá vendo? Recuperação de dados, recomendo muito. Deixa eu ver, PhotoHack. PhotoHack é sinistro, acha muita coisa. Recuperação de dados. Tá vendo? Eu uso muito essa parte aqui de diagnóstico. O GWScan, né? O 5.2, é claro, mais recente. E às vezes o Vivard também, tá? E também às vezes, quando o disco rígido, se eu não me engano, é da Western Digital, esse aqui, Data Lifeguard, tá? Que às vezes o disco é da Western Digital e o GWScan não reconhece, tá? Até porque é uma ferramenta para discos IDE, né? Então tem muita coisa aqui, muita coisa. Clonagem de disco, Clonezilla, tudo isso aqui em 800 megabytes, né? Então ele já terminou aqui a tarefa, né? Já deu o job done aqui, ok, pronto. Já está com Ultimate Boot CD também nesse mesmo pendrive, tá? Agora a gente vai colocar o Windows 10, tá? Marcou aqui, tá vendo? Ó? Na sequência, a gente vai ver como é que ficou isso na inicialização real. Quase 8 GB aqui de Windows 10, né? Isso aqui vai demorar, povo. Isso aqui vai demorar. Escolheu aqui, deu Go. Nesse caso ele não pergunta, né? Nada de nome, essas coisas assim. E aí ele vai mesclar, né? Windows 10 com Windows 11. Não mesclar, ele vai criar um submenu, né? A gente vai ver isso juntos, pode ficar tranquilo. Vou pausar aqui porque agora vai demorar um bocado. Vou até beber uma água. Já voltamos. Aí, como você está vendo, ele está prosseguindo aí com a cópia do Windows 10 para o pendrive. Mas o que eu quero te mostrar é que ele cria uma pasta ISO, tá vendo? E dentro dessa pasta ISO você vai observar que as imagens de disco do Windows não vão estar, porque, como eu já expliquei antes, ele extrai o arquivo ISO para dentro dessa pasta aqui, o WinSetup. Entendeu? Ele não trabalha com o arquivo ISO inteiro do Windows. Ele não coloca dentro dessa pasta, tanto que ele cria aqui, tá vendo? EFI, bem parecido mesmo com a estrutura do pendrive criado pela própria ferramenta da Microsoft, tá? Eu vou esperar ele terminar para a gente ir para o teste final mesmo, né? Você observa aqui que ele inclusive terminou, né? A criação do ISO. Pode até concluir aqui. E o WinSetup from USB tá fazendo o trabalho dele aí. Daqui a pouco a gente volta com a finalização e mostrando para vocês como é que ficou na inicialização no meu próprio notebook mesmo. Vou testar ele aqui e vou mostrar para vocês como ficou no mundo real, entendeu? Vocês verem como é que fica, tá? Então tá aí, ele tá finalizando. Daqui a pouco vai vir aquele job done. Lembrando que você pode adicionar quantos sistemas
o tamanho do teu pendrive em armazenamento permitir. E você não fica restrito só a essa seção do WinSetup From USB. Você pode abrir depois e ir adicionando, enfim, tá? É porque aqui eu fiz de uma vez só, mas você pode colocar alguma coisa hoje, aí passar, não sei, um mês, colocar outro sistema, não tem problema nenhum, tá? Agora, por exemplo, para você remover uma edição do Windows, por exemplo, que você colocou, por exemplo, o Windows 10, digamos que você quisesse tirar, aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Para você tirar distros Linux, é só você basicamente apagar, né? Vou até mostrar para você. Você pode vir aqui na pasta ISO. Você apaga a distro Linux que você não quer mais, né? Depois você vem aqui no menu. Edita ele, né? Abre com bloco de notas. E eu vou até abrir aqui. Espero que não dê nenhum conflito. Ele está terminando lá. Eu acho que não influencia em nada não. Eu também não vou salvar nada, então tá tranquilo. Aí, digamos que você quisesse tirar o Ultimate Boot CD, né? Por exemplo, ó. Aí você viria aqui e tiraria isso tudo aqui do título até o Chain Loader, apagaria e excluiria também o arquivo .iso da pasta ISO. Tá aqui, ó, tá vendo? Da pasta ISO. Pronto, aí você liberou espaço. Agora, os Windows é um pouco mais complexo, que você tem que entrar na pasta do Windows, né? E aqui não vou mexer porque ele vai finalizar agora, né? A gravação. Não convém eu estar mexendo agora nisso. É também uma dica, né? Só editar o menu depois que ele já tiver terminado todas as tarefas, até mesmo fechado aqui, né? Você viu que eu editei o menu com ele aberto, mas normalmente eu não faço. Normalmente eu fecho ele, não, agora eu vou editar o menu. Mas o programa em si já está fechado e, né? Eu sei que eu posso editar o menu e não vai quebrar nada, digamos assim, né? Então, esperar ele finalizar aí, que ele está fazendo a cópia do arquivo grande, né? Copy in large file aqui embaixo, tá vendo? Mas já ele termina. Quando ele vir com o job done, a gente volta e depois vamos gravar a tela aqui do notebook para mostrar realmente como fica para vocês, tá? O pendrive bootável criado com o WinSetup From USB. Tá aí pronto. Ele terminou. Vocês estão vendo aí. Na verdade foi no mesmo instante que eu dei a pausa, eu voltei. Beleza. Ele terminou. Agora a gente vai até fechar ele aqui. Eu vou abrir com vocês. Ele até fala que, tá vendo, tem 14,6 GB livre. Depois eu vou colocar minhas coisas aqui. Colocar outros arquivos, né, e tal. Mas para mim o importante é ter os Windows aqui, né, os principais Windows. Agora a gente vai editar de novo aqui o menu. .lst. Você pode abrir com o Notepad++ também, mas como a maioria das pessoas não vai ter o Notepad++ no computador, eu estou fazendo com bloco de notas mesmo, né? Então, beleza. O primeiro ficou... é o main test. 64 bits, depois 32 bits. Depois vem as instalações aqui do Windows, né? Que ele cria um submenu. Uma segunda parte, por caso de você bootar, né, pelo pendrive após uma instalação do Windows. E o Ultimate Boot CD como última opção. E ele vai colocando tudo abaixo, né? Se eu colocar mais uma distro Linux, ele vai colocar abaixo aqui do Ultimate Boot CD, aqui embaixo, tá? Embaixo disso aqui. Beleza? Editou, salvou, tá?
Agora a gente vai para a gravação da tela, sem ser por esse sistema aqui. Eu vou mostrar a tela real aqui do meu notebook, para vocês verem como ficou esse pendrive bootável. Valeu? Beleza, como vocês estão vendo aí, estou aqui na tela do notebook, não usando mais o programa para gravação de tela, e a gente vai reiniciar, certo? Vamos aguardar um pouquinho. Para fazer até um teste mais profundo, eu devo ativar o Secure Boot e o modo UEFI para ver como se comporta esse pendrive. Agora eu estou teclando ESC, no caso do Asus, mas poderia ser para você aí o F12 no Dell, para abrir o boot menu, certo? Aqui eu estou chamando o boot menu pelo teclado, você aperta várias vezes, tá vendo? Apertando aqui o ESC. Beleza? Aqui ele já abriu o boot menu, ele não está em um modo UEFI somente, né? UEFI, nem com boot seguro, tá? Então ele permite que eu dê o boot pelo pendrive Kingston, tanto no modo UEFI, que é o que geralmente interessa para a gente, para instalar o Windows, quanto no modo, que seria o modo BIOS, né? Vamos ver como é que ficou no modo BIOS. Ó, vamos lá. Está aqui para isso mesmo. Peço que você não repare, porque aqui a captura, ela é, tá vendo? Estou até dando uma desfocada, mas a gente vai fazer o melhor possível aqui, a coisa ficar bem visível para você, tá vendo? Ó, o primeiro item aqui é o main test, é porque eu mexi aqui, senão ele ia ficar contando aqui embaixo e entraria no main test, tá? O segundo item aqui é o main test 32 bits e depois vem os Windows aqui, né? O Windows, eu vou até entrar aqui para vocês verem, ó. Normalmente quando ele bota sair na tela não entra não. No modo BIOS. Vamos ver se ele vai entrar. Pela minha experiência, isso é meio que um probleminha, acho que... Não, ele foi, beleza. Eu tive alguns poréns com aquela tela ali, mas tá beleza. Então, ó, tá vendo, ó? Aqui a gente está em modo BIOS, tá? Você observou que eu escolhi lá no menu de boot, iniciar o pendrive pelo modo BIOS, que não tem o EFI antes, né, da opção. Windows 11, 64 bits, Windows 10, isso aqui você não escolhe a ordem não, tá? Windows 10 32 bits, que é o x86, e Windows 10 64 bits. Se você quiser o teste de memória do próprio Windows, você tecla Tab aqui, né? Tá vendo? Para ele subir e descer, beleza? Então, você pode voltar aqui, né, para o Grupo ForDOS. Ele deve voltar para aquele menu. Vamos ver se a gente consegue ver o timeout rodando. A gente escolheu 30 segundos, né? Muitas vezes existe um gap entre as telas, mas de maneira geral funciona muito bem. Vendo, ó? Agora ele voltou aqui com 30 segundos nessa segunda opção aqui, mas por padrão ele vem aqui, tá? Vamos ver o Ultimate Boot CD, dar uma olhadinha rápida, já que ele realmente é mais pensado mesmo para modo BIOS, tá vendo? Ó? Ultimate Boot CD, ó, teste de memória, disco rígido, ó, diagnóstico que eu tinha falado para vocês, ó, GWScan, o bom e velho Vivard, que funciona mais ou menos como um ScanDisk, né, remapeando o disco, né, e assim por diante, tá? Então aqui, em qualquer momento, você pode dar um Ctrl Alt Del. Se eu der o Ctrl Alt Del aqui, ele vai reiniciar o computador, certo?
Vou teclar o ESC de novo, ó. Tô aqui teclando o ESC para chamar o menu de boot. No teu computador pode ser F10, F9, F12 nos Dell. Depende muito, tá? Em alguns computadores F8 também, tá? Você não aperta uma vez só não, você aperta várias vezes, tá? Umas 5 ou 6 vezes para ele chamar. Agora eu vou entrar por UEFI. Ou melhor, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou aqui entrar na configuração. E aqui no avançado, que é pelo F7, aqui, eu vou simular um computador com Secure Boot, ok? Então, estou vendo aqui na aba segurança, né? Você está vendo. Aqui na aba boot, eu vou botar o Secure Boot Control habilitado, tá vendo? Eu não preciso mexer em nada disso aqui, para ir para Setup Mode, nada disso, tá? Eu basicamente só ativei aqui o Secure Boot. Eu estou simulando o que seria um notebook de um cliente. Eu não quero CSM suporte, então o que eu vou fazer aqui, eu vou primeiro desabilitar o CSM. Quando eu desabilito o CSM, ele fica somente em UEFI, tá? CSM é o modo legado, como se fosse o modo legado, que normalmente é o nome que é usado nas configurações da Gigabyte, se eu não me engano, Legacy Mode e tal. Aqui o CSM habilitado é o Legacy Mode, então ele desabilitado fica só em um EFI. Eu não vou botar o Fast Boot porque senão acho que a tela passa muito rápido, né? Eu vou botar aqui o Secure Boot Control para ver se eu consigo dar o boot pelo pendrive, ou seja, ele tem que aparecer na lista. Agora eu vou dar F10 e vou dar OK, beleza? Apareceu ASUS aqui, assim que aparecer, está religando, desligou e ligou. Pronto, eu estou teclando ESC aqui agora, ó, teclei 6, 7, 8, tá bom, só muito mais do que isso não, algumas vezes, né? Deve chamar o menu de boot agora, mesmo estando com o Secure Boot habilitado, certo? Tá vendo, ó? Mesmo com o Secure Boot habilitado, ele me deu a opção de entrar aqui no UEFI Kingston, certo? Que é o nosso pendrive que a gente preparou. É mais ou menos isso aqui que você vai encontrar na maioria dos notebooks, essa tela aqui, sem muitas opções, tá? Você vê que quando tem o modo legado ativado, que é o CSM aqui no caso, né? Ele aparece muito mais opções. Então vou botar aqui o EFI. E aí tem um detalhe. Você vê que ele não jogou para a tela do WinSetup from USB. Ele já jogou direto aqui para a tela do Windows, tá? Então para você fazer teste de memória nesse caso aqui do WinSetup from, você precisa entrar em modo Legacy ou CSM. Mas aqui o ideal é isso mesmo. Você está em UEFI, certo? E você instalar o Windows em UEFI. E você vai perceber se você conseguiu fazer isso ou não quando o Windows inicia usando a própria logo, a própria identidade visual da marca do notebook. Quando está usando a identidade visual da marca do notebook, você percebe que você conseguiu, né, usar o EFI. É uma das características, não é a única, né? Digamos que eu fosse botar o Windows 11 aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou botar o Windows 11. Olha lá, tá vendo? Você pensa até que o computador está iniciando normal, mas não tá, ó. Até isso aqui tá diferente, ó. Eu ainda sou usuário do Windows 10, ainda não passei para o 11, mas eu estou dando um boot aqui no Windows 11, ele já está com isso aqui diferente, ó. E se eu instalasse o Windows 11 agora, né, o meu Windows iniciaria inclusive com esse
essa identidade visual e essa animação aqui, certo? Desse jeitinho aqui. Então você sabe que você consegue fazer uma instalação UEFI usando esse pendrive, que fica limitado, os testes, né, ficam limitados ao modo Legacy, né, ou modo CSM, que foi exatamente o que eu desabilitei para testar aqui agora. Mas eu vou voltar para o modo CSM e a gente vai deixar ele entrar no modo de teste de memória, tá? Ele está iniciando, né, o Windows, a setinha está aqui, tá vendo? Já carregou, né, o servidor gráfico dele, né? Beleza, não vou fazer nada aqui, não vou instalar o Windows 11, simplesmente eu vou fechar aqui para cancelar essa instalação, tá? Ele vai reiniciar o computador e eu vou desfazer a configuração que eu fiz para teste aqui, né? Vou reativar o modo legado ou CSM, vou desativar o Secure Boot e a gente vai poder rodar teste de memória. Sendo que, né, é interessante mencionar isso, sendo que com o Ventoy e no pendrive Pergunte ao Igor, você consegue fazer um teste de memória, né, e rodar outras ferramentas que estão em arquivo ISO, né, no modo UEFI ou UEFI, né, UEFI. Então agora eu vou entrar no setup de novo da ASUS, vou botar no modo avançado, F7, vou vir aqui no Security, vou vir aqui embaixo, né, no Secure Boot, tá vendo? Aqui embaixo, vou desabilitar o Secure Boot, vou voltar, vou botar para a esquerda aqui e vou ativar o CSM, que é o modo legado, tá? É o modo legado, beleza? Isso aqui você não precisa alterar a ordem, porque você está acessando pelo menu de boot lá, apertando ESC, apertando F12, F10, depende aí do teu computador, tá? Então, tá com o CSM suporte ativo, que é o modo legado, e o Secure Boot desativado, beleza? Deu F10, salvou. Ele vai desligar momentaneamente aqui no caso do ASUS, o notebook vai ligar de novo. Jogou a identidade visual na tela, apertei o ESC aqui várias vezes, certo? E ele vai abrir aquele menu de boot bonito com várias opções aqui para mim, certo? E a gente vai escolher o Kingston, tá vendo? A gente não vai escolher o EFI, a gente vai escolher o modo BIOS mesmo, né? Que é o modo CSM ou Legacy Mode, modo legado. Não vou teclar nada, ó. Minhas mãos estão aqui, ó. Minhas mãos estão aqui. Não vou teclar nada mais. Minhas mãos estão aqui, ó. Não estou apertando nada. E sozinho, ó lá. Ele já vai entrar. Então ficou 0 e você pode usar os números, tá? O 0 ele já entra, né? Para o main test. Está vendo o tempo correr aqui embaixo, né? Se eu quiser, por exemplo, o Ultimate Boot CD, eu teclo 4, ele vai. Eu dou Enter, ele vai. Eu não deixei pelo tempo, né? Mas para mostrar isso para vocês. Ah, não, mas eu quero o Windows 2, entendeu? Ah, eu quero o main test mesmo, primeira opção, 0. Mas qualquer movimentação que você faça aqui, ele para o contador, ele destrói o contador, né? E aí, sozinho, ele teria entrado, tá? Mas porque eu quis mostrar essa questão dos números para vocês, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito aí a participação de vocês, o carinho, a atenção e a inscrição de vocês no canal Pergunte ao Igor, no nosso canal de informática aqui no YouTube. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Nosso pendrive está pronto. Bora entrar aqui nesse teste de memória de novo. Deixar rodando aí, quem sabe. Acho que é uma boa, né? Legal. Show de bola. Valeu.